embaraços que surgem para poder estar neste lugar, para te exaltarmos, para louvar o teu nome, para ouvirmos a tua palavra. Pai Santo e Justo, te pedimos, ó Deus, pelos ofertantes dizimistas da tua casa. Meu Deus, venha trabalhar no coração, na mente, venha trabalhar no lar, para que sejamos, Senhor, livres para exaltar o teu nome, livre para te servir. Deus, pedimos pela tua palavra, venha falar aos nossos corações, nos alcança pelo teu grande e imenso amor, que a tua palavra venha nos alcançar, e assim, ó Pai, sejamos santificados nesta palavra, sejamos edificados nesta palavra. Te oro pelo teu servo, Diácono César Nilton, o qual tu estará como mensageiro desta noite. Usa o teu servo, pois sem ti nada podemos fazer. Te oramos, Deus amado, por fé, no nome de Jesus. Diácono César Nilton. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu salvo a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 19. Do primeiro versículo adiante. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, uma passagem bem conhecida, né? E como hoje é domingo, culto evangelístico, né? Nós vamos ler esta passagem, que é muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre Zaqueu, né? Zaqueu, o publicano. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, louvado seja Deus, porque era de pequena estatura. Louvado seja o nome do Senhor. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aqui, irmãos, neste texto em que acabamos de ler, a Bíblia relata aqui deste homem chamado Zaqueu. O homem, irmãos, que diz aqui a palavra do Senhor que era publicano. E ele era cobrador de impostos, né? Era um homem pecador. E a Bíblia diz também que ele era rico. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, irmãos, que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, né? Se salvar. Porque, irmãos, a riqueza, ela afasta o homem de Deus. Ele acha que não precisa de Deus. Mas nós vejamos aqui que este homem era rico. Mas também, irmãos, todo homem que é nascido, dentro dele tem um vazio. Porque, meus irmãos, e este vazio, irmãos, que tem dentro do homem, ele só é preenchido, só pode ser preenchido com o Senhor, com Deus. Só Deus pode preencher. E a Bíblia que relata que Zaqueu, ele teve esta sede. E quando, irmãos, ele ouviu falar de Jesus, ele procurou Jesus, porque ele queria preencher este vazio que tinha dentro dele, que era o seu lado espiritual. Ele sabia que precisava de Deus, ouvia falar pelos feitos do Senhor, de Jesus, que ele era o Salvador. Então ele sabia que só Jesus poderia preencher aquele vazio que ele tinha. Então a Bíblia diz aqui que a multidão ia passando e ele não conseguia ver Jesus, porque diz a Bíblia que por onde Jesus passava, seguia ali uma grande multidão. Mas aquele, meus amados irmãos, a Bíblia diz aqui que ele subiu no pé de árvore, no pé de figueira, né? Para ver Jesus. Ele não desistiu por conta da multidão. Ele olhava, não podia chegar lá, não podia ver, mas ele teve uma atitude de subir naquele pé de figueira para ver Jesus, né? Que por ali havia de passar. E diz aqui a Bíblia, irmãos, que quando Jesus chegou, que andando, passando embaixo daquele pé de figueira, Jesus parou e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Louvado seja Deus, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, glória, aleluia, né? É assim que acontece, irmãos, com aquele que aceita o Senhor Jesus. Aconteceu comigo e com você. A partir daquele momento que o homem toma uma decisão de servir a Deus, aí, meus amados irmãos, o Senhor passa a cear com o homem e o homem com o Senhor. A Bíblia diz que tudo passa, tudo que era velho se passa, e tudo se faz novo na vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Se ele bebia, querido, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Louvado seja Deus, porque aquele vazio que quem preenchia era o mundo, eram as coisas do mundo, a alegria do mundo, Jesus já tirou. E tudo nele agora é novo. O que vai preencher é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Zaqueu, meus amados irmãos, ali diante do Senhor, estava muito alegre. A Bíblia diz que Jesus foi pousar na casa dele, e houve-se ali murmuração, porque Jesus ia pousar na casa de um pecador. Mas, meus irmãos, a Bíblia, Jesus diz na sua palavra, que ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, para aqueles que precisam dele. Ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes.
aquele que precisa dele, foi para esse que ele veio. Assim como eu e você, que se encontra aqui nesta noite, nos silenciemos e vimos que precisávamos do Senhor, por isso fomos até Ele, e hoje estamos aqui na Sua presença, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. É por isso que Ele disse, no último versículo, aqui no versículo 10, que nós vemos, Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio a este mundo para salvar. Mas, meus irmãos, o povo não entende. Porque a Bíblia diz que o inimigo já cegou o entendimento das pessoas, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho. Louvado seja Deus, mas louvado seja Deus. Porque tem eu e você, que está aqui nesta noite, e o povo de Deus que está aí, que nem nós ainda conhecemos muitos, né? E Deus confiou a esta palavra, para que nós venhamos pregar ela, para que muitos venham conhecer ao Senhor através da sua palavra e através de mim e de você. É por isso, irmãos, que nós não podemos se calar. É por isso que nós não podemos se acomodar, porque já somos crentes, porque já temos o Senhor da nossa vida, mas há muitas pessoas necessitadas, há muitas pessoas aí, irmãos, que o inimigo está levando para o inferno. Portanto, irmãos, que nós estamos calados, estamos parados, nós não temos tomado uma atitude de levar a palavra aos necessitados, aos doentes que estão aí no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o que está faltando na nossa vida, na nossa caminhada, é atitude. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vejamos, meus amados irmãos, o que aconteceu com aquele homem que era cego de Jericó. Eu queria me apoiar neste versículo aqui, que é muito interessante. No versículo de número 4, né, de Zaqueu, pegando o 3 e o 4 que diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Mas veja, irmãos, Zaqueu não conseguia ver Jesus, por conta da multidão, e a Bíblia diz que era um homem pequeno. Louvado seja Deus, de pequena estatura, e ele não conseguia ver. Mas aqui a Bíblia relata no versículo 4, irmãos, que diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque louvado seja Deus, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Louvado seja Deus. O que nós vejamos aqui, irmãos, o que eu aprendo aqui, é que Zaqueu, ele tomou uma atitude naquele momento. Ele disse: eu não vou ver, não vou conseguir ver, mas ele não desistiu. Aqui ele tomou uma atitude. Do que ele fez? Subiu ao pé de figueira, o pé de árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, e de lá ele via a Jesus. Assim, irmãos, no livro de Lucas, que fala sobre aquele homem, né, o cego de Jericó. Aquele homem, irmãos, quando a Bíblia diz que desde criança, do ventre da sua mãe, que ele era cego, ele nasceu cego. Mas, irmãos, uma certa vez Jesus ia passando em um certo lugar, e a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. E quando ele ouviu a zoada da multidão, ele perguntou o que era aquilo. E disseram para ele que era Jesus de Nazaré que ia passando naquele lugar. Aqui, irmãos, a Bíblia diz que aí ele teve uma atitude. E a Bíblia diz que ele começou
a gritar, a clamar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. E o povo ali mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou, ele continuou. Irmão, Jesus, a gente tem que ter a fé, mas temos também que ter atitude. Para que o Senhor venha agir, é preciso que nós tenhamos a fé e agimos com atitude, porque se assim fizermos, Ele vai nos ouvir, vai nos atender, assim como Ele fez com Zaqueu, assim como Ele fez com o cego de Jericó. Louvado seja Deus. E ele clamando, quiseram calar ele, mas ele não se calou, e Jesus parou e atendeu ao seu clamor. E ali Jesus curou, e ele foi sã da cegueira. Louvado seja Deus. Desde o ventre da mãe dele, que ele vivia daquela forma, cego, mendigando, pedindo esmola, diz a palavra do Senhor. Mas naquele dia, irmãos, ele tomou uma atitude. Ele tinha ouvido falar de Jesus, porque quando falaram de Jesus, ele clamou, porque ele sabia que Jesus era poderoso, era aquele que curava, aquele que salvava. Por isso ele clamou, porque ele tinha fé no Senhor que iria ser curado. Mas ele tomou uma atitude naquele dia, e naquele dia foi curado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Da mesma maneira, irmãos, pelo ato pela atitude, no ato de fé e atitude, aquela mulher do fluxo de sangue, também, da mesma maneira, a Bíblia diz que Jesus ia passando com aquela multidão, mas ela foi até lá no meio daquela multidão e conseguiu tocar na obra de Jesus, aleluia. E Jesus, naquele momento, irmãos, sentiu que alguém tocou diferente. Jesus ali era apertado pela multidão, mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, quando aquela mulher tocou, Jesus dele saiu virtude, porque aquela mulher tocou diferente. Ali tinha atitude, aquela mulher buscava algo no Senhor, ela queria ser curada, e ela teve aquela atitude de tocar no Senhor. Foi simplesmente um toque que ela deu nele. Ela recebeu o que ela queria. Mas naquele momento que ela teve a atitude de tocar no Senhor, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Um fato também que eu queria até relatar nessa noite, que eu ouvi um testemunho, né, da irmã Francisquinha, que eu acho que todos conhecem, né, ou pelo menos a maioria, do que aconteceu há pouco tempo atrás, né, ali daquele rapaz que foi assassinado ali na praça, né. E a irmã Francisquinha, eu ouvi esse testemunho, a irmã Valda contou esse testemunho, né, na igreja de Carnaúba, e eu estava nesse dia lá, eu ouvi esse testemunho e eu fiquei maravilhado. Louvado seja Deus, porque ela, no testemunho é contado que ela estava almoçando, e quando ela ouviu os tiros, ela largou a comida e correu para a praça, né? No rumo aos tiros. E quando ela chegou, dizendo que o rapaz estava caindo naquele banco, né? E já tinha gente lá, mas não sei se crente estava lá, mas eu sei que Deus enviou ela como crente. E naquele momento, irmãos, ela teve uma atitude. O diabo queria levar aquela alma para o inferno, mas naquele momento, com a atitude da irmã, que foi aos ouvidos dele e perguntou se ele queria aceitar Jesus, e ele balançou a cabeça que queria. Então, irmãos, é atitude. Temos que ter fé, sim. A fé é importante, mais importante da nossa vida. Mas se nós não tivermos atitude, irmãos, nós vamos perder muito. A obra de Deus perde muito, o reino de Deus perde muito. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, hoje, eu olho assim, hoje, quantas pessoas nós estamos aqui, né? Não vou contar não, né? Mas tem um número bastante maravilhoso. Louvado seja Deus, para a glória do Senhor. Aí eu estava pensando aqui, se cada
de nós que estamos aqui tivesse convidado uma pessoa, né? Muitas vezes, irmão, nós temos nosso vizinho da esquerda, da direita, irmãos, e passa dia, e vai dias, e nós nem sequer tomamos uma atitude de pregar, ou pelo menos convidar para vir para a igreja. Louvado seja Deus, né? Esta atitude, então nós temos que ter, porque a fé nós temos, louvado seja Deus. Que estamos aqui é porque temos esta fé, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos fé que alcançamos ao Senhor, ao reino de Deus, pela fé que nós temos. E estamos aqui porque tivemos uma atitude, um ato de atitude. Né? E por isso que estamos servindo ao Senhor. Então, quantas pessoas, irmãos, estão precisando na mesma situação que nós andávamos? Né? Eu não fui muito, na minha vida, eu digo assim, que eu não era muito ruim, mas é ruim. O homem, desde quando ele nasce, a Bíblia diz que ele já nasce separado de Deus, por conta do pecado. Então não tem ninguém bom. O mundo caminha querendo fazer bondade, achando que ele fazendo o que é bom, ele vai agradar a Deus e ele está caminhando para o céu. E não é dessa forma, né? Louvado seja Deus. Já essa semana passada eu estava lá na igreja de Canaúba, nós fomos fazer um serviço lá, eu, o pastor, o irmão Antônio, irmão Gisso, e antes dele chegar, chegou um rapaz lá do meio, Gildo, e ele estava falando que, irmãos, cada pessoa tem uma religião, o homem tem que procurar uma religião, seja ela qual for, porque ele tem que ter uma religião, né? Aí quer dizer o entendimento dele, né? Ele diz, eu sou uma pessoa boa, eu não estou fazendo mal, eu acredito, então eu tenho que ir, eu vou para o céu. Aí eu comecei a falar para ele do engano que ele está. Então, é isso que nós temos que fazer as pessoas, irmão, apesar do Evangelho ter se expandido, porque hoje, irmão, nós ouvimos a palavra de Deus, quase todo canto que nós andamos, nós ouvimos falar de Jesus. Mas tem muita gente, irmãos, que ele ainda não entende o plano da salvação. Ele ainda não entende porque Jesus veio. Ele só sabe que Jesus veio para salvar. Mas se nós não se apressarmos e para levar esta palavra a estas pessoas, muita gente está caminhando para o inferno. E nós temos que se erguer, nós temos e vamos que tomar esta atitude e começar a pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, pelo que a Bíblia fala, nos relata que o dia do Senhor está próximo. O que diz a palavra do Senhor sobre a vida de Jesus, irmãos, todos os sinais já estão acontecendo. Nós não podemos mais ter paciência, não estar calado, não. Nós temos que fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, uma atitude. O pastor Flávio também, agora, semana passada, se eu não me engano, o pastor Flávio contou também esse testemunho, que pelo ato de fé e de atitude, a fé ele tem, mas naquele momento, irmãos, que a irmã ligou para ele, a irmã estava longe, distante. Se ele fosse ele não tinha, a irmã pediu oração e a irmã falou para ele que se ele orasse, a cura ia ser realizada. Irmão, o pastor, ele teve a atitude naquele momento, estava até trabalhando, né? E quando chegou, ele ia para o banho, que daria para o culto, né? Mas ele teve aquela atitude naquele momento de orar. E quando o pastor orou, a cura foi realizada. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, ele não deixou para outro dia, nem para outra hora, não. Ele teve atitude naquele momento. Louvado seja Deus, o Senhor realizou a obra. Jesus curou, fez um milagre. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos por falta de uma atitude, por
falta de atitude. Louvado seja Deus. Muitas vezes não queremos nos humilhar. Muitas vezes é preciso nós humilhar, tomar uma atitude, mas temos que tomar uma atitude para que o Senhor venha fazer a obra, o Senhor venha realizar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu fiquei maravilhado, irmão, quando dois testemunhos da irmã Francisquinha e do pastor Flávio. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a ver a atitude. Aí foi a de fé e a atitude. Se nós tivermos fé e não agirmos, nada vai acontecer. Mas como tem a fé, naquele momento teve a atitude, Deus agiu naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu também me lembro aqui de Paulo e Pedro e João. Louvado seja Deus, aleluia. Que a Bíblia diz que eles iam para o templo para orar. E ali a Bíblia diz que todo dia era posto um homem ali na entrada do templo para pedir esmola. Louvado seja Deus. E aquele homem há quantos anos estava ali com aquela doença e não era curado. Porque, irmãos, ninguém tinha tido a atitude que teve Pedro e João. A Bíblia diz que quando Pedro e João iam entrando no templo, ele olhou para Pedro e João e pediu uma esmola. E a Bíblia diz que ele esperava receber algo, uma esmola. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos dele, olhou para ele e disse: não te dou prata, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Louvado seja Deus. E aquele homem, a Bíblia diz que no mesmo instante ele se levantou e foi curado, ele foi sarado e saiu glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia não ter, como tanto tempo ele estava ali, mas por um ato de fé e atitude, aquele homem ficou são, ficou curado e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que a partir de hoje vamos guardar esta palavra e vamos olhar para os nossos vizinhos, ou que não seja vizinho, mas convidar para vir para a igreja. Evangelizar, você pode evangelizar e pode só convidar, pode convidar a evangelizar, mas que nós venhamos olhar para aquelas pessoas, porque eles precisam também do Senhor. Eles estão no engano, e se nós não alertarmos com a palavra de Deus, não mostrarmos a eles não vão conseguir. Até vem, tem aqueles que, como tem aquele dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quando está na pior é que quer vir, mas não é quando vem pelo amor. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso, irmão, esta é a mensagem da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos guardar esta palavra e venhamos pôr ela em prática no nosso dia a dia, Vamos olhar para os nossos vizinhos. Às vezes a gente não gosta do vizinho, mas não tem isso não. Quem é para gostar, nós temos que amar até os perversos. Nós temos que amar, porque senão a alma deles perece. E coisa horrível, irmãos, é o homem ir para o inferno. Lá é aquilo. Nós sabemos que tem o céu que está nos esperando. Que espera todos aqueles que aceitaram Jesus. E você, meu Senhor, também irá para lá junto conosco. Então, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Cristo, de você, palavra maravilhosa, meu irmão.
É isso aí, a gente tem que ter uma atitude, né? Muitas vezes a gente vê o irmão passando necessidade, precisando de alguma coisa, de uma palavra, do alimento. A gente tem que ser ativo, né? Comunicar a igreja, irmão, você está precisando disso, vamos chegar junto, irmão, a irmã está precisando disso, né? A gente tem que ser companheiro, a gente tem que ser irmão, né? É isso que Deus sagrado, né? Coração limpo, puro, né? É a união, né? Deus gosta. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer esse culto nessa noite, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos aí passar a escala de antes de nós orar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentando a igreja na paz do Senhor, amém? Terça-feira, culto na residência da irmã Sônia, pregador o pastor Giovanni, dirigente o irmão Valério. Quarta-feira, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta-feira, ciclo de oração às 7 horas da noite. Sexta-feira, Santa Ceia aqui no templo. E domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador Diácono Daniel. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, né? Nós para nossos pais, com a bênção de Deus, com essa palavra maravilhosa. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por nós alimentar essa palavra maravilhosa, esse louvor maravilhoso. O Senhor possa guardar, Jesus, maravilhoso, essa semana, o Senhor vai guardar nossos trabalhos, o Senhor tomar a frente, Jesus, nossos filhos, Jesus, nossos filhos, nossos trabalhos, o Senhor vem purificar nosso coração, está quebrando, Jesus, cada dia mais, transforma, Deus. Livra doença liminar, Jesus, essa enfermidade, Jesus. Oh, Jesus, incapacita cada dia mais, Jesus. Alimenta essa igreja, Jesus, está necessitado, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que cada palavra, de aprender, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Das palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos de novo ainda na presença do Senhor. Salve a glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as irmãs consolações do Espírito Santo, seja sobre vós e a paz de hoje sempre, e todos digam amém, amém, e as palmas louvem o nome de Deus.